Desporto de alta competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. Os super-heróis carregam nas costas tudo aquilo que queremos ser. Ter poderes especiais que nos diferenciam dos outros, que nos permitem fazer coisas que mais ninguém consegue. São referências pelo bem, na busca de um mundo mais justo, em luta contra o mal. No fundo, crescemos a ver essas figuras em filmes de animação, e não só, mas os super-heróis são cada vez mais de carne e osso, daqueles que fazem da sua vida a diferença de muitas outras semelhantes à sua. Para Ana Maria Marques, atleta de Kung Fu, ou Wushu, na versão original do termo, o seu super-herói mais super sempre foi o Homem-Aranha. Pela forma como conseguia superar-se a si próprio e conseguir mudar efetivamente o mundo para melhor. É através da sua arte marcial que hoje quer também fazer a diferença, tornar-se uma super-heroína pelos movimentos que executa, pelas demonstrações que apresenta, ser uma verdadeira referência neste desporto. Hoje é um dos nomes a seguir na prática do Wushu, o tal nome original dado ao Kung Fu, que se celebrizou entre nós por outro tipo de super-heróis cinematográficos, como é o caso de Jackie Chan. Dessa mestria e devoção ao desporto, destaca a filosofia inerente a esta arte marcial, como a importância que se dá ao eu interior e a forma como o mesmo deve contaminar positivamente a sociedade em que se insere. Porque na gênese, a arte marcial tem sempre uma preocupação por essa paz interior, esse autocuidado. É tal e qual os super-heróis. É por dentro, pela forma como se cultivam os bons valores, que se consegue cada vez mais e melhor. Porque ser um super-herói pode afinal ser algo mais fácil do que pensamos. Basta para isso termos consciência de que o bem dos outros pode afinal começar em nós. Se em 2019 entraste na Seleção Nacional, o Kung Fu, as artes marciais, começou já muito antes. Como é que tudo começou? Olha, era o meu irmão, eu tenho 3 irmãos, portanto, era o segundo mais velho, que gostava muito de artes marciais. Por acaso não é o meu caso, eu não era nada fã de artes marciais, nem a dar a porrada, andava só por necessidade, porque pronto, com 3 irmãos, às vezes é necessário. 3 irmãos homens? Sim, 3 rapazes. Ainda por cima. Ainda por cima. Como é que a rapariga se consegue evidenciar ali no meio e ser a mais forte, não é? Sim, mas eu nem sequer tinha assim um grande gosto por artes marciais em especial. Acho que foi simplesmente, fui experimentar um treino com ele, porque ele já andava no Kung Fu. E quando eu conheci a equipa, apaixonei-me um bocadinho por o ambiente daquilo. Aquilo era mais ou menos, parecia uma escola de criar super-heróis, porque fazia um bocadinho de tudo. Não era só, na altura não era bem especializado em Wushu como é agora. Era um bocadinho de tudo, fazia estas artes marciais, mas depois também se fazia muitas acrobacias, um bocadinho de ginástica, também parkour, ou seja, era mesmo, pronto, eu sentia-me num filme da Marvel, portanto, acho que foi mais aquilo que me apaixonou. E comecei aos 8, acho que foi isso. Aos 8 anos. Mas então se não existia essa tua propensão para as artes marciais e até nem ligavas o teu irmão, um dos teus irmãos até andava lá, tu foste porquê? Para experimentar, porque o teu irmão te convidou, porque, se calhar vou ver o que é que isto é. O que é que pensaste na altura para experimentares? Acho que foi um bocadinho assim, porque ele já andava, acho que há um ano, e ele chegava à casa com imensas histórias, então eu achava interessante as histórias dele, o ambiente parecia-me engraçado, e assim eu na altura andava na ginástica acrobática, no mesmo clube, e quis mudar para outro desporto qualquer, e a verdade é que artes marciais em si não me puxa muito, mas toda a parte artística do Kung Fu e aquela representação e assim puxava-me. Então pronto, a acrobática também é um bocadinho, pronto, é isso mesmo, não é? É espetáculo, e então passar para o Kung Fu pareceu-me que fazia sentido. Acho que foi isto, também foi o meu pensamento com 8 anos, portanto tenho ideia que há de ter sido qualquer coisa assim de género. Mas esse teu irmão era o único que tinha essa propensão ou havia outros que também gostavam? Ou era só ele? Não, para as artes marciais era ele. A minha família é toda, ou seja, investem todos bastante no desporto. Eu tive um irmão que fez carreira no ténis e agora é treinador de pádel, e tive outro também que fez mais carreira na parte do basquetebol. Mas pronto, eu acho que há desporto para todos os gostos aí. Sim, um bocadinho. É um bocadinho, ou se vai para as artes marciais, ou se vai para o basquetebol, ou se vai para o ténis, ou para o pádel agora. Há desportos para todos os gostos, portanto, desporto é um tema que está sempre entre as conversas que vocês têm. Sim, sem dúvida. Acho que foi uma vontade dos meus pais que nós fizéssemos sempre alguma coisa. Portanto, quando não estávamos satisfeitos num, era pensar, ok, qual é que será o próximo desporto, então, porque nós não vos queremos parar. Então, aos 8 anos, vais experimentar, e como é que se dá esse clique? Como é que tu percebes que passas um bocadinho de alguém que não tem grande interesse até perceberes que é por aqui?
Olha, como eu disse, eu acho que a equipa me puxou bastante. Era um ambiente fácil de aprender. E eu, apesar de gostar muito de desafios, acho que não era assim muito corajosa, tinha muitos medos, mas sentia que realmente ali tinha um lugar para, pronto, pôr à prova esses medos e também ultrapassar. E eu acho que é isso que me tem vindo sempre a puxar a manter no Wushu, é o facto de tu estar sempre em autossuperação. E pronto, eu acho que foi um bocadinho mais por esse processo que eu me apaixonei, e depois toda a parte, pronto, aquilo é chutes, pontapés e socos, mas tudo de forma de performance. Então essa parte artística, de estar a representar exatamente como se fosse um teatro, é algo que eu gosto bastante. O que é que tu utilizaste? A ginástica acrobática que depois aplicaste aqui no Kung Fu? Conseguiste ter algumas bases que depois te facilitou a entrada na arte marcial? Ai sim, sem dúvida. O Wushu é todo feito muito em extensão, ou seja, nós precisamos de imensa flexibilidade. Portanto, a flexibilidade da ginástica que eu usei aqui, e depois é muito acrobático. A parte do Kung Fu que eu faço, se calhar depois passo a explicar isso, não é? É porque já usamos aqui termos diferentes. Eu já usei Kung Fu, tu já usaste o Shu, já vamos perceber aqui um bocadinho qual é que é a diferença entre os dois, se há ou não há. Claro, eu explico isso, mas pronto, é bastante acrobático, nós temos imensos saltos, portanto eu acho que toda essa parte acrobática eu depois usei. E depois também esta resistência ao medo, não é? Que existe nas acrobacias. Vamos então desmistificar, já que estamos no início, para Claro. não cairmos outra vez no erro, o que é uma coisa e o que é outra? Olha, eles são os dois a mesma coisa. Ok. Só que são diferentes termos. O Wushu é o nome oficial. O Wushu em chinês quer dizer exatamente arte marcial. O é guerra e Shu é arte. Portanto, é exatamente arte marcial. Kung Fu é o termo que no Ocidente, porque isto o desporto é chinês, foi o termo que no Ocidente se usou para divulgar o Wushu. Não sei se é exatamente esta, mas a história que eu conheço é que os missionários do Ocidente, quando viajavam para a China e viam malta a praticar o Wushu, perguntavam o que é que eles estão a fazer. E eles diziam Kung Fu, e Kung Fu quer dizer... é usado para descrever habilidade, ou seja, alguém conseguir chegar à excelência com a prática durante algum tempo. Portanto, é esta ideia, quando apontavas para alguém que estava a treinar, o que está a tentar é tentar chegar à excelência ao longo de algum tempo de treino. Portanto, ficou conhecido como, lá está, eles estão a fazer Kung Fu, e então chegou cá como Kung Fu, mas na realidade ela chama-se Wushu. Vamos usar então a expressão Wushu. Boa. Ao longo desta assim conversa. Começamos a divulgar o nome oficial. O nome oficial, e assim também criamos uma coerência em termos de discurso, eu e tu, e falamos de Wushu, até porque me parece ser o termo que também tu mais usas habitualmente, sendo atleta de Wushu. Não é? E entrar também um bocadinho, irmos à base da terminologia correta do desporto. Não que Kung Fu seja um grande erro, mas o Wushu se calhar está mais próximo da raiz do desporto, não é? Isso. Portanto, vamos usar o Wushu. Aos 8 anos, então, tudo isto começa. O teu irmão manteve-se contigo durante esse tempo? Lá está, ele era um apaixonado por artes marciais, portanto manteve-se há algum tempo, depois passou para o kickbox, depois fez também MMA, continuou o percurso nas artes marciais. Tu ficaste só no Wushu. Isso. O que é que na altura te começou essa curiosidade? Já falaste atrás, o clube também ajuda, a envolvência, o ambiente é sempre importante, mas o que é que te fez continuar nesses primeiros tempos? Boa questão. Porque uma pessoa está habituada a pensar o que é que me faz continuar agora, mas não na altura o que é que me fez continuar. Pá, mas tenho ideia que é isso. Eu acho que há uma coisa que eu me lembro de pensar, que era, eu gostava bastante de ver filmes de super-heróis e séries e assim. E eu gostava muito da sensação que era estar a ver os desenhos animados da DC, estar a ver o Super-Homem e o Batman, até o Homem-Aranha também, e pensar, ok, eu estou a ver isto, mas eu depois posso ir para o treino e fazer coisas parecidas e fingir que também sou uma super-heroína. E sentia que era quase um privilégio que eu tinha em relação aos outros miúdos que viam também aquelas coisas, mas eu na realidade tenho a possibilidade de pôr na prática aquilo. Portanto, acho que foi um bocadinho esse... Pronto, era um extravasar do teu mundo, não é? Tu realmente tens ali um mundo teu em que podes ser fantástico. Qual é que, na tua opinião, era o super-herói mais super, na altura? Difícil. Porque eu depois também gostava muito das personalidades difíceis do Batman. Mas acho que o mais engraçado seria o Homem-Aranha, exatamente por isso, por causa das acrobacias todas que ele fazia. E partilhavas esse gosto também com os teus colegas? Existia também colegas teus nessa altura que partilhavam também dessa vontade de ser um super-herói? Colegas de escola ou do desporto? Desporto e de escola também.
De escola, sim, sem dúvida. Acho que na nossa altura, quando eu era mais nova, saiu assim imenso conteúdo de super-heróis, portanto, acho que sim. No desporto, eu entro no Wushu, mesmo na altura em que as artes marciais estavam a ser muito divulgadas, mesmo na altura, se calhar no final disso, na década anterior do Bruce Lee e depois do Jackie Chan. Portanto, estava realmente uma onda de malta que começava a conhecer o que era o Wushu, o Kung Fu e estas artes marciais chinesas. Dizem muitas vezes, enfim, os puristas dizem que se torna este tipo de desportos demasiado espetáculo. Usa-se muitas vezes este desporto de uma forma demasiado vocacionada para o entretenimento, e no caso dos filmes, muitas vezes nós crescemos a ver esses filmes, mas nem sempre corresponde à realidade. Tu sentiste também um bocadinho isso, que a forma como o Kung Fu Wushu era usado nos filmes também era demasiado entretenimento para o que é na realidade? Não, porque lá está, o Wushu é dividido em dois. Tem uma parte que é de combate e depois tem outra parte que é da performance. Pronto, e eu fiz combate, mas foi só uma coisa para experimentar como é que era realmente na prática, em vez de estar a dar socos no ar, dar socos noutra pessoa. Mas a parte da performance sempre serviu, como em outras artes marciais, serve para guardar esse conhecimento, não é? Porque cada arte marcial tem a sua maneira de combater. E de forma a guardar e a passar para outras gerações, há então esta vertente de fazer sequências de movimentos de forma a passar o conhecimento daquela forma de combater. E a questão da performance é um bocadinho uma coisa de lá está, dos nossos tempos, isto é uma questão de disciplina, não é? Quase tu aprenderes uma teoria qualquer que está a ser passada, mas como é que ela vai ser cativante para nós? E os filmes eu acho que são super importantes nisso, não é? Porque Há ser pedagógicos também. Exato, não, e não só, eu acho que de outra forma se calhar já se tinha perdido, porque nós atualmente não precisamos propriamente de andar, pronto, isto era a arte da guerra dos chineses, não é? Nós agora já não precisamos disso com armas de fogo, portanto eu acho que de outra forma se calhar nós não conheceríamos, e pronto, e lá está, é artístico, é uma arte marcial, portanto estar em filmes, estar em espetáculos é a melhor forma que há de mostrar realmente a essência. Neste momento, em termos de prática, vocacionas-te mais para a parte da performance ou a parte do combate? Sim, performance, desde pequenina, que só foi um ano ali em que eu fiz combate, mas desde pequenina que é a parte da performance. O que é que para ti é mais interessante nessa área que não na outra? Da performance? É esse caráter artístico que está também inerente a ela? Sim, eu acho que é isso. Lá está, eu gosto muito da arte e gosto muito da arte com o corpo. Tu conseguires, não é? É uma coisa interessante às vezes, é que o corpo é capaz de fazer obras de arte muito belas, mas realmente é necessário muito treino, e no meu desporto nota-se muito treino físico para tu conseguir chegar àquele estado de arte. Portanto, acho que é isso, é o facto de eu conseguir criar com o meu próprio corpo e com o meu movimento, a arte. E depois nesta parte de criar, acho que lá está, nós no Wushu começas por aprender coisas que nós chamamos aos conteúdos, às sequências que nós fazemos, chamamos-lhes formas, e tu começas por aprender formas que já estão criadas, mas depois começas a criar as tuas, e isto aqui é algo que me puxa bastante. Tu começaste a fazer competições cedo? Lembras-te das tuas primeiras competições? Lembro-me, não gosto de as recordar, mas lembro-me. É uma coisa engraçada que eu neste momento estou na seleção nacional, mas eu era realmente má para este desporto. Eu acho que todos os desportos que eu experimentei, eu escolhi aquele em que eu era pior. Mas lembro-te das primeiras competições, dos nervos que era, não é? Entrar pela primeira vez, aquilo que tu estás num tapete sozinha com uma série de júris à frente. Lembro-me do stress que isso era. Eu esquecia muitas vezes o que tinha que fazer por causa dos nervos. Mas pronto, foi um percurso interessante. Começou com que idade? As competições acho que começaram com 9 mesmo. Logo à partida começaste a treinar e passado pouco tempo começaste também a competir. Sim, 10 anos acho que foi quando eu tive a primeira competição. Não, 10 anos por aí. E portanto, como em tudo na vida, as primeiras competições não são como as competições de agora. Claro. Há todo este processo, não é? E há toda esta gestão de stress e ansiedade que também tiveste que fazer. Mas há aqui momentos destas muitas competições que foste fazendo que te ficaram marcadas neste percurso que estás a desenvolver. Há aqui momentos de viragem, há momentos importantes, há momentos que guardas com mais carinho? Sim, sem dúvida. Eu acho que o primeiro mundial a que eu fui, em Xangai, na China, acho que foi realmente a viragem mesmo que eu tive na minha carreira.
porque antes disso, aliás, nem sequer era uma carreira, não é? Eu competia, fazia o desporto e ia evoluindo, mas sempre a superar-me a mim mesma, até nem me achava nada de mais em relação aos outros. Mas depois houve a necessidade de criar uma seleção e eu acho que também por falta de mais atletas eu fui chamada para entrar na seleção. E foi o primeiro baque de realidade que eu tive realmente com o que era o desporto, porque foi ver lá fora, foi ver outros atletas de outros países, como é que eles faziam, e pronto, eu aí realmente tive uma noção, primeiro uma noção diferente do que era o desporto, e depois uma noção diferente do meu papel aqui, a dizer, ok, o que eu estou a fazer até agora é uma brincadeira, eu a partir de agora preciso de começar a investir nisto, porque primeiro é uma coisa brutal, eu não tinha noção da dimensão e de quão fixe isto conseguia ser, e depois é uma coisa que realmente requer muito esforço, porque é um desporto que requer muitas horas de treino e noutros países em que isto é profissionalizado, eles fazem disto o trabalho de 8 horas diárias, portanto, pronto, eu percebi que aí tinha que fazer realmente uma viragem na minha maneira de treinar e foi acho que quando eu comecei a investir mais no treino. Foi aqui este momento de viragem, foi em que ano? 2019. 2019. Mesmo antes da pandemia. Mesmo antes da pandemia e na altura em que tu entraste para a Seleção Nacional. Isso. É curioso, porque 2019 fechou tudo, depois de 2019. Isso. E como é que quando se chega a esse patamar e a essa viragem e depois tudo fecha, como é que se reage? Não é? Foi difícil. Olha, lá está, eu acho que uma coisa boa do Wushu é que é realmente difícil e é realmente um nicho. Quem está nisto é porque gosta muito. Portanto, nós temos uma quantidade de pessoas muito apaixonadas que não é o fechar de portas que as faz para a treinar. Então nós continuámos em formato online, o que é uma coisa estranha de pensar um desporto a fazer em formato online, mas continuávamos com exercícios físicos, com coisas que pudéssemos fazer no nosso espaço, continuávamos a fazer. E eu acho que aí também foi um passo importante para o meu percurso, porque foi perceber realmente que, ok, eu gosto tanto disto, portanto eu tenho que puxar a minha disciplina ao ponto de eu conseguir treinar isto mesmo nas piores, que não seriam as piores condições, não é? Porque eu tinha a sorte de ter espaço para treinar em casa, mas nas piores condições dentro daquilo que eu estava habituada. Portanto, acho que isso foi realmente importante para definir ali a minha posição em relação ao desporto. A arte marcial já é melhor entendida. Se no início, quando apareceram algumas disciplinas, ainda se olhava para as artes marciais com alguma agressividade e alguma violência, hoje as artes marciais já são encaradas de outra forma. Já não existe esse rótulo colado a estas disciplinas. Tu concordas com isso? Sim, concordo. Acho que até é mais anterior à minha geração, mas esta new wave de usar as tradições orientais também como forma de bem-estar e de estilo de vida, a meditação, o Qigong, usar estas coisas para tu estares bem contigo mesmo, ou seja, é quase um bocadinho que no Kung Fu no Wushu tu estás ali a tentar superar-te em termos físicos e em termos de o que é que tu tens para mostrar. Estás a tentar sempre aprender mais dentro da arte marcial e depois há uma série de aprendizagens colaterais que tens, como a disciplina, a própria respiração, a maneira como tu te vês a ti mesmo. Isso são tudo aprendizagens que vêm mesmo com a prática do desporto. Há uma filosofia também inerente à arte marcial, não é? Sem dúvida, sim. O Wushu é um desporto muito cultural e está preso ao taoísmo, ao budismo, a filosofias mais pacífico chinesas. Do que aquilo que nós achamos que é. Talvez mais pacífico se calhar do que aquilo que parece de fora, porque tu tens de estar mesmo em paz interior para conseguir fazer. Isto é uma coisa que eu reparo bastante, que quando não consigo estar naquele estado de mente, quando o dia não foi bom, o treino depois parece que é mais difícil tu também te pôres no estado certo para te superares e conseguires fazer um treino. Todas as pessoas deviam experimentar ou podem experimentar o Wushu? Poder, sem dúvida. Dever sair da minha boca, não é? Também digo que sim, porque é a coisa mais espetacular que existe. Mas sim, não é algo que esteja fora do alcance de uma pessoa experimentar. Tem para todos os níveis, não é? Depois tem para todas as idades, porque lá está, o Wushu é uma coisa que consegues estar a vida toda a fazer. Começas com um estilo, depois
depois avanças para um estilo mais difícil e também de competição, e depois podes acabar a tua vida a fazer um tai chi calmo. Portanto, tem para todas as idades. Ou seja, não existe aqui um prazo de validade, não existe uma idade limite. Exato. É uma arte que se adapta consoante a tua faixa etária, a tua idade, ou seja, consegues facilmente adaptar o teu corpo a diferentes variáveis. Sim, é isso. E sabes que o Wushu também faz muito parte da identidade da China, então ele foi mesmo, enquanto desporto, foi muito construído para qualquer pessoa poder, para toda a população estar inserida nesta identidade cultural. Portanto, sim, tem para todas as idades. Só antes de terminarmos, o super-herói que há 17 anos atrás fazia parte do teu imaginário, 17 anos depois ainda continua a estar, ou já há outros super-heróis que entraram um bocadinho nesse teu pensamento e na forma como vês a tua arte? Olha, eu diria que agora os super-heróis são mais reais, porque foi o que eu disse, eu quando em 2019 cheguei a Xangai e eu vi pessoas a saltar mais no meu tamanho e fazer piruetas e assim, eu realmente senti, não, isto não é uma coisa que eu imaginava e que queria representar, isto realmente são super homens e são super mulheres aqui. Portanto, eu acho que os meus super-heróis agora está mais no imaginário dos atletas do Wushu, porque eu acho que para qualquer pessoa que veja realmente é uma coisa que temos alguma dificuldade em imaginar-nos a fazer as coisas que eles fazem, portanto tem que ser realmente seres humanos de outro mundo. E tu achas que um atleta mais novo, que está a começar agora, olha para ti como uma super-heroína? Uma pergunta. Acho que sim. Eu tive essa experiência uma vez a competir na Holanda. Eu realmente estava com bastante gosto no que estava a fazer e acho que isso é importante e também transmite uma imagem diferente para quem nos estava a ver. E então dei tudo de mim e lembro-me que no final vieram falar comigo alguns pais a dizerem que independentemente de se eu achei que me tinha corrido bem ou não, o que eu passei, o que eles viram foi os filhos a abrir a boca quando eu comecei a competir. Portanto, acho que sim, e principalmente se for malta que conhece, pronto, acho que fica impressionado, mas principalmente pessoas que não conhecem, acho que consegue ser atrativo para qualquer um. Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.